Bom dia, amigos. Ai, esse tempo seco. Bom dia, amigos. Estamos reunidos hoje, dia 1º de setembro de 2024, para mais um culto matinal dominical. Sejam todos bem-vindos. Deus nos abençoe, nos fortaleça nesse dia, nessa manhã, e que o Senhor esteja sempre conosco no que tivermos que fazer, nas decisões que tivermos que tomar, e que nunca nos afastemos da presença do Senhor. Eu vou começar cantando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Eu vou ler Salmos de número 14. A corrupção do pecador e sua redenção. E o Salmo 15, o cidadão dos céus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Vou cantar só mais um hino. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tentador chegar. Quando tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência esta triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Vamos ter esse amigo conosco, o melhor e mais leal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse domingo em que nos reunimos, em que estamos aqui, eu, Michel, e cada um que participará conosco das suas casas e também os que assistirão mais tarde. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua proteção e declaramos que queremos andar em justiça, ser contado entre a descendência dos justos, que estarão para sempre com o Senhor, e que não sejamos contados com aqueles que rejeitam a Deus, com aqueles que praticam a iniquidade, com aqueles que proferem falsidades contra o seu irmão. Por isso, Senhor, põe guardas em nossa boca, para que só falemos aquilo que é justo, aquilo que é agradável, aquilo que edifica. Fortalece-nos, Senhor, espiritualmente, porque queremos andar em integridade na tua presença, porque sabemos que esta vida é o caminho que o Senhor nos preparou para escolhermos entre o bem e o mal, se queremos seguir a Deus
ou se queremos andar nos nossos próprios caminhos, inclinando para o mal, porque no coração do homem há maldade e só o Senhor pode nos purificar desse mal, de sermos considerados pecadores, porque Jesus querido, o Senhor já veio para nos libertar do pecado e nos colocar num lugar de justificação diante de Deus. Por isso, Senhor, fortalece-nos na fé, ajuda-nos para que trilhemos sempre o caminho da justiça e que no final possamos receber a coroa da glória preparada para aqueles que perseveram até o final. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse domingo. Abençoa cada família, que a comunhão do Senhor esteja presente nas famílias, conosco aqui e com todos aqueles que invocam o teu nome. Sê conosco, Senhor. Fala agora através do Michel, no estudo bíblico que ele vai transmitir. Dá a ele sabedoria que vem do Senhor. E abre o nosso coração, o nosso entendimento, que o nosso coração seja uma terra boa, onde a palavra é plantada e dá muitos frutos. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos. Falei que nós estaríamos falando sobre um tema conhecendo Deus. Domingo passado falei a respeito de nós como barro e Deus como oleiro, que nos fez para sermos a expressão da glória dele aonde nós estivéssemos. Hoje, continuando dentro desse tema conhecendo Deus, eu vou falar sobre o nome de Deus, conhecendo o nome de Deus. Portanto, eu vou tomar como texto básico Gênesis, o livro de Gênesis, o capítulo 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Assim começa a descrição desse livro com uma palavra que é Brest, no princípio. Por que é colocada assim, no princípio? Porque essa palavra Brest é quando Deus, que estava na eternidade, na sua eterna morada, ele abre a eternidade para criar o que nós chamamos a temporalidade. Trazer o que é o invisível para aquilo que é visível, para se revelar e mostrar a sua vontade, o seu propósito e o seu plano, que ele gostaria que assim acontecesse. Porque ele, como um Deus amoroso, espírito não criado, tem uma expressão clara de uma relação, de um relacionamento de interdependência entre si, como também com o contexto daquilo que ele vai criar. Então, o primeiro momento, a gente vai percebendo que ele vai se revelando no transcorrer da história humana, mostrando para nós, através de várias citações, como no Salmo 92, ele afirma: antes que os montes nascessem e se formasse a terra,
formasse o mundo, de eternidade a eternidade, Deus é Deus, tu és Deus, Elohim. Daniel 2:20 afirma: seja bendito o nome do Elohim, Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, isto é, toda a ciência. Deus é onisciente. Dele também é o poder, onipotência. Dele, ele é todo-poderoso. E a palavra de Deus revela que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando todas as coisas, também os bons e os maus. E também mostra o salmista dizendo: para onde eu irei se o Senhor tem esse atributo de onipresença? Se eu for no mais alto céu, tu lá estás. Se eu for no mais profundo do abismo, tu lá estás. Como eu vou me esconder do Senhor? Não tem. Ó Deus, o Senhor é onipresente. Assim está revelado, primeiramente, os atributos desse único Deus que Israel chama no princípio de Elohim, que é esse nome que nós precisamos conhecê-lo antes de tudo, porque é assim que ele se revela no princípio. Então, Paulo, em Atos 17, falando no Areópago, ele diz aos atenienses: Deus, ele está realmente presente, se revela, e você, se você perceber, você na realidade está se movendo e você está dentro desse contexto do próprio Deus, que abriu a eternidade e criou a temporalidade, aonde Deus é soberano de eternidade a eternidade, ele é o Rei eterno e ele cuida de todas as coisas, inclusive esse tempo em que ele abriu para criar os céus e a terra. Então aqui a gente percebe que ele diz: se você abrir os braços, você também pode tocar até o Criador, porque ele está muito próximo, ele não está distante. Por isso, Deus tem os atributos de onisciência, todo conhecimento, ele tem o contexto de poder, todo poder, onipotência, e tem o atributo de onipresença. Então ele tem todo conhecimento, onisciência, todo poder, onipotência, e também está presente em todos os lugares por ser um espírito não criado, mas o criador de todas as coisas em que foram criadas nesse contexto quando ele abriu a sua eternidade. Sendo Deus assim, onisciente, onipresente, onipotente, tudo vai falar que ele fez, é um verbo que se encontra aqui, que é asa. Tudo que ele criou, o verbo é bará. E tudo que ele formou, o verbo hebraico é yatzar. Então são três verbos que vão aparecer no transcorrer das Escrituras para revelar a relação do Elohim com a sua ação. Então eu vou repetir. O verbo fazer significa asa. O verbo correspondente criar é bará no hebraico. E o verbo formar é yatzar. O que ele já havia deliberado no seu coração, em si, desde a eternidade, como ele faria, como ele criaria e como ele formaria. Quando se fala em fazer, ele está falando um propósito daquilo que ele gostaria de. Quando ele fala em bará, ele está falando em que ele vai planejar, ele vai pôr uma prancheta e construir na dimensão como ele gostaria que assim o fosse. Então, asa e também o sentido, que é o fazer, e o sentido de bará, que é o criar, ele não formou ainda. Ele está deliberando. Então ele está fazendo dentro de si um contexto de deliberar o que ele vai formar. Aí é yatzar, quando ele dá uma forma visível para aquilo que ainda não era visível. Por isso que ele diz aqui: no princípio criou Deus. Criou aqui é bará.
não significa que ele já formou, não. No íntimo dele, ainda na eternidade, ele pensou em como faria. E agora ele usa, no princípio, quando ele abre a eternidade para criar a temporalidade, ele começa a perceber algo que é necessário e fundamental para formar, mas já estava feito, estava criado, mas ainda não formado. Por isso que ele fala, a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja interessante como Deus se apresenta aqui nas suas duas condições, revelando uma multiplicidade dessa unidade divina. Por isso que a palavra Elohim é um plural de El, de Deus no singular. Então está mostrando um sentido de deuses. Embora seja uma única pessoa, são pessoas distintas que formam uma unidade, a chamada a unidade divina, que se encontra aqui revelado de duas formas ou de duas maneiras. Quando ele olha, ele vê, dentro desse contexto, no princípio, que havia a Terra. Terra, aqui não é o planeta Terra. E não é a substância Terra. Aqui Terra, ele está falando que havia um contexto de uma matéria invisível. Vamos chamar assim, tudo que forma a matéria visível é formada por átomos. Partículas menores que os átomos, elétrons, prótons, nêutrons, que vão formar depois coisas quakers, coisas menores que o átomo, e que a partir disso elas estavam todas esparramadas no universo, que é o que se chama na Bíblia de Tohu Bohu, sem forma e vazia, não tinha algo organizado. Mas Deus, nesse princípio, nessa desorganização de uma matéria não visível, ele vai usar essa matéria do invisível para formar o visível. Então ele cria dentro de si como que ele vai usar essa matéria, esses átomos, essas partículas, átomos que vão se unir. E tinha uma coisa já presente, que era a água. H2O, duas partículas, hidrogênio e oxigênio. E diz que Deus pairava, chocava as águas, nesse princípio. Mas ele já sabia tudo que ele faria, porque ele já encontrou a matéria necessária para dar a forma. Então, quando ele falou criou o universo, ele não formou. Ele estava planejando, como numa prancheta, como assim ele seria. Pondo os cálculos, com sabedoria, com inteligência, com capacidade, com poder. Então ele sabia o que ele ia fazer. E aqui ele descreve como que se encontrava o princípio da criação. E agora ele faz uma afirmação, que o Espírito parava sobre as águas. E disse Deus. Aqui vai aparecer a terceira pessoa de Deus. A primeira pessoa é o próprio Criador, o Elohim, o Espírito não criado, o Pai, o Criador. Mas tem o seu Espírito chocando as águas. E agora ele diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e a separação entre luz e as trevas. Aí ele chamou luz dia e trevas noite. Não está se referindo ao dia que nós vemos, nem à noite, porque isso vai aparecer lá no versículo 14. Ele estava falando a respeito da condição em que ele, imaginando como criar, o faria. Então ele está dizendo aqui que ele já determinou algo separando. Essa é a palavra separando, ele é fundamental. Por que é interessante? Porque depois que ele diz, haja, assim formou. Então lembre, quando João escreveu o seu evangelho, ele começou dizendo assim, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne. Quem é o verbo? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus que se encarnou? O Cristo. Por isso que Paulo muitas vezes cita nas suas cartas, dizendo que o Cristo
o verbo de Deus que forma, veja, que forma a partir do que foi criado no conselho deliberado por Deus, ele forma todas as coisas. E sem ele, sem Cristo, sem a palavra, nada do que foi formado poderia ser feito. Então, em Cristo, tudo é feito para ele, por ele, e tudo vai consumar novamente em Cristo. Por isso que ele faz essa colocação, dizendo, no princípio. João começa como se começasse uma nova criação, formando assim um novo ser no segundo Adão. Porque aqui ele está descrevendo a formação da terra, como também dos céus, que é o capítulo correspondente agora na sequência, em que ele faz a colocação do firmamento entre essas águas que existiam e o Espírito de Deus chocava, pondo águas para cima para formar a corte celeste e águas para baixo para formar a corte terrestre. Águas para cima para formar o lugar aonde habita a família celeste e um lugar para baixo para formar onde vai habitar a família terrestre. Então aí vai aparecer, depois que ele separou as águas de cima para formar anjos, querubins, serafins, tronos, potestades e tudo mais, ele vai criar depois aqui princípios também de exousia, de poder, que ele dará ao homem para o contexto da criação formada, receber e fazer o homem. Mas antes de fazer o homem, ele está criando. Por isso que todo Gênesis, capítulo 1, só vai aparecer para Deus um nome, uma palavra, chamada Elohim. Um plural de El, de Deus, como se fosse deuses, construindo e fazendo. Então aqui Deus já está se revelando, nesse contexto da criação, que ele é esse Deus eterno, que se revela de múltiplas formas para mostrar e revelar ele como pessoa para a condição daqueles que estão hoje vendo o que está criado e lendo o que foi revelado para conhecer esse Deus de uma maneira plena. Então vamos continuar esse pensamento. O que Deus estava pretendendo quando ele estava construindo esse céus e a terra, esse universo? Ninguém sabia, só ele estava sabendo o que estava fazendo. É como um pai preparando um lugar para receber um filho que vai nascer, ou um filho que ele vai colocar num lugar para viver de uma maneira agradável. Um pai, quando está esperando um filho, gerou um filho, ou pretende gerar um filho, criar um filho, fazer um filho, antes de formar esse filho estar formado, ele já preparou o ambiente. Ele prepara o lugar. E esse lugar que ele preparou foi exatamente toda a descrição que está no capítulo 1 de Gênesis, em que ele aparece como Elohim, não aparece outro nome para Deus aqui, só Elohim, até o capítulo 2, versículo 4. Só aparece a palavra Elohim. E ele aqui, fazendo com a palavra, isto é, juntamente com a palavra, com o Cristo, fazendo todas as coisas. E ele está criando, mas também fazendo. E o comando aqui é de poder, é uma palavra que é dita e as coisas vão acontecendo. E o que é interessante é que o primeiro dia, e depois ele descreve o segundo dia em que ele separa as águas para cima e para baixo, veja a palavra, separa. Em nenhum momento aqui, antes de acontecer a continuidade do processo da formação dos céus e da terra, das coisas criadas no firmamento, o sol, a lua, as estrelas, está lá no versículo 14, dos animais grandes produzidos pela água, e dos animais que estão aqui na terra, répteis e tudo mais, ele concluindo esse lugar, chamado agora terra, que vai aparecer a palavra terra com letra maiúscula, apenas no versículo 9, que diz, também Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e aparece a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, agora com letra maiúscula, agora é o planeta Terra,
aonde que ele ia colocar um paraíso e colocar o homem lá. Então ele preparou tudo para colocar esse filho que ele formaria, para formar o que ele chama a humanidade terrestre ou terrena. Todo esse processo da criação só vai aparecer a palavra Elohim. Esse termo Elohim, a gente precisa conhecer esse nome de Deus um pouquinho mais. Interessante que a gente precisa ainda entender que Abacuque 3,6 afirma que todos os caminhos de Deus são eternos. E o Senhor Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3,11. Embora o homem não consiga descobrir tudo o que ele fez nesse contexto, desde o princípio até o fim. Porque há coisas reveladas e coisas não reveladas, mas o suficiente reveladas para que o homem possa conhecê-lo. Por isso que Deus quer ser conhecido e não reconhecido. O que é interessante, Eclesiastes 3,14, ele fala, tudo que Deus fez durará eternamente. E nada se pode tirar ou acrescentar, para que os homens respeitem, isto é, o temam, diante dele. Paulo, em 1 Timóteo 1,17, ele declara, ao Rei eterno, veja, ao Rei eterno, soberano, esse Senhor, que ele vai chamar na sequência, que é esse Elohim, esse Senhor, que é imortal, invisível, Deus único, a ele honra, glória pelos séculos dos séculos. Aí Paulo termina dizendo, amém, assim seja. No princípio, a palavra Elohim, que aparece aqui, no hebraico é usada para designar Deus e tem significado de deuses. Porque ela é o plural de El. Por isso que você vai perceber, tudo que encontra aqui dentro da Bíblia que tem um termo El no princípio ou no fim, você vai ver que tem uma relação com a palavra Deus, no singular. Nomes, por exemplo, nomes que tem o El, está dizendo Deus mais alguma coisa. Como Deus também se revela na Bíblia, você vai encontrar ele muitas vezes se revelando, vai encontrar El mais alguma coisa. Ou alguma coisa com El. Daniel, Deus é meu juiz, Dan, juiz, El, Deus é meu juiz. Rafael, Deus cura. Miguel, quem como Deus. E assim você vai encontrando esse uso dessa palavra El e Elohim várias vezes na Bíblia, que são tradições que vieram de forma oral, mas também que têm um significado profundo nessa forma de se expressar. Então, a forma singular de Deus é El. Razão de Jesus quando estava na cruz, sendo ele Deus, agora ele se revela a Deus dizendo Eloi, Eloi, lema sabachthani, isto é, Deus meu, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não usou Elohim, ele usou a palavra Eloi, é El, é Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então, no monoteísmo judaico, a palavra Elohim, Deus, que aparece aqui, é usada como título e também como nome para esse único Deus que Israel assim reconhece. É o único Deus de Israel, o Elohim, no sentido plural. Isto é, Deus no plural, que expressa uma multiplicidade de aspectos e formas. Por isso que fala Deus na sua multiforma, aspectos e formas, dentro da unidade divina, como um supremo Criador. É como se hoje nós conhecemos falar Deus Pai, a palavra revelada, o Deus Filho, a graça, e o Deus Espírito Santo, que permite que haja o contexto da comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e a comunhão com os demais que ele criou para que esse universo seja realmente segundo o propósito que ele colocara. Como no céu, seja feita aqui na terra. Razão desse nome, Elohim, permear todo esse capítulo 1 até o capítulo 2, o versículo 4. É Elohim, Deus, criando, fazendo, no sentido de falando, produzindo com poder, e também bará. Bará significa criando. E esse criar
não é o fazer. É trazer à existência uma coisa que ainda não existe, isto é, estar trabalhando na sua mente como assim o será. É o poder da palavra que ele vem criando. Então a gente já falou que o João Evangelista falou que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele está se referindo lá a quem? A Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Inclusive ele fala lá em João, no capítulo 1, que o Cristo, esse verbo encarnado, estava no contexto sendo o que nós chamamos a luz dos homens. Então é necessário, porque ele está falando aqui, o que agora nós já vemos, se referindo a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que hoje nós entendemos, embora não tenha a palavra trindade nas Escrituras, hoje nós entendemos que é esse Elohim de Israel, que são deuses, não é um Deus no singular, mas são deuses, mas que formam uma única pessoa. Não é um mais um mais um. É todos com o mesmo atributo, que é, no contexto dos céus, como diz em 1 João, capítulo 5, no céu, o que dá o testemunho? O Pai, a Palavra, Cristo e o Espírito Santo. E na terra tem um propósito, os três. Ele começa falando o Espírito, o sangue correspondente, que vai fazer com que as pessoas possam ver e compreender a revelação daquilo que é o invisível, através daquilo que foi formado depois por Deus para revelar a sua glória e a sua vontade. Isto é, quando ele forma o homem. Em Gênesis 1:26, nós lemos, também disse o Elohim, esse Deus. Agora ele usa uma palavra diferente, ele não fala. Agora ele expressa a sua vontade dizendo, façamos. Veja como é interessante, façamos. Aí vem a palavra asa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 27, dentro desse processo da criação, diz, e criou macho e fêmea. No dia que ele os criou, macho e fêmea, criou os dois, homem e mulher, porque ele não faz um indivíduo, ele faz uma pessoa relacional, homem e mulher. Les chamou pelo nome de Adão. Adão é o homem e a mulher, isto é, Adami, a humanidade, que ele vai formar a partir de um homem, que ele vai plasmar da terra, soprar no seu nariz, ele vai se tornar alma vivente, e desse homem formado primeiramente, ele faz a mulher, para formar a humanidade terrena a partir de um homem, e ele chama isso de o homem. Façamos o homem, é artigo definido, não é façamos um homem qualquer, não, é o homem, aquele que nos representa, aquele que tem a imagem e semelhança. Embora isso foi perdida com o pecado, mas em Cristo foi de novo restabelecido, porque Deus, como eu falei já e expliquei em estudos anteriores, que Deus, ele não é resolutivo, ele é redentivo. Então, ele sendo onisciente, sabia que o homem cairia. E sabendo disso, ele já deu o antídoto para o homem no dia que ele pecasse e não morresse. Por isso que 1 Pedro, capítulo 1, os versículos iniciais afirmam, até o versículo 21, do versículo 3 ao 21, dizendo que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Isso era conhecido na eternidade. Efésios, Paulo também fala que nós, antes de formar os céus e a terra, na eternidade, Deus já havia proposto fazer o homem como uma pessoa santa, irrepreensível, em amor, com amor, em amor e para o amor. E em Cristo diz que ele já havia predestinado, isto é, já tinha destinado o homem para ser em Cristo adotados como filhos e filhas de Deus. Então Deus, desde o princípio, queridos, sempre quis ter uma família, quer a família celeste, quer a família terrestre, para poder realmente, através dela, no céu e na terra, expressar a sua vontade. Razão depois dele falar, façamos, criar, agora ele conclui dizendo, agora nós vamos formar. Aí o interessante é que esse nome Elohim
não aparece mais no capítulo 2, do versículo 5 em diante, porque parece que ele vai fazer uma nova descrição a respeito da criação. Não, agora ele está falando algo muito importante. Ele está pondo um nome que é totalmente diferente apenas do Elohim, como criador, daquele que fala, que tem poder para fazer. Mas agora a gente vai perceber que o Pai Celeste, depois de preparar o lugar, como ele seria o homem, como seria a mulher, como seria a humanidade, para colocar nesse lugar, então ele preparou um lugar antes, ele formou a comida antes da fome, ele preparou o antídoto antes do pecado. Ele já tinha preparado tudo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele colocou e deu liberdade para esses filhos criados serem livres para ficar com ele ou não com ele, senão nós seríamos marionetes. E o livre-arbítrio dado para o homem é para o homem ouvi-lo e, em comunhão com ele e interdependente com ele, vivenciar e expressá-lo. Mas o homem se afastou para viver independente ou acabou vivendo de forma dependente, religiosamente, num contexto de buscar Deus para resolver os seus problemas. Porque reconhece Deus no seu poder, mas não consegue conhecê-lo no seu amor, como um pai criador. E só em Gênesis 2:7, você vai perceber que agora aparece a palavra formar, iatzar. Formar, ele forma o homem a partir do pó da terra. Veja, o que é o pó da terra? São as partículas de átomos existentes em que, como ele formou a terra com seus elementos, o homem tem a mesma composição e quantidade dos elementos que tem na própria terra. Os elementos que tem na terra tem no corpo humano. As mesmas condições de quantidade de partículas que tem na Terra, tem no corpo humano. Quantidade de água que tem na Terra, tem no corpo humano. É a mesma quantidade. Se você fala quanto tem na Terra de água, fala 70%. E terra, 30%. E no homem, 70% de água. Quanto que tem de matéria, de estrutura de matéria? Ele falou 30%. Então os elementos são os mesmos para formar o homem, com as mesmas características como ele formou o planeta. O homem ali dentro do planeta tem essas mesmas características. Então ele forma do pó da terra, sopra no nariz desse homem o fôlego de vida e esse homem passa a ser uma alma vivente. Torna-se um ser alma vivente. Então, quando a palavra Elohim é utilizada ou usada como título, ela pode ser compreendida e comparada com outros títulos que vão aparecer na Bíblia, como Adonai. Adonai significa Senhor como dono, como aquele que cria, que forma, que tem a autoridade para, de forma soberana, dizer o que é o melhor para esse contexto criado. E tem também o sentido de Shaddai, como se fosse um Deus pai e um Deus mãe, sabe? Aquele que dá mamar, mas também dá colo. É comum encontrar essa palavra associada com a palavra El Shaddai, isso é, Deus Todo-Poderoso. Shaddai significa Todo-Poderoso. Então, o título Todo-Poderoso tem essas duas relações, com Adonai, Todo-Poderoso, com o Elohim. Os judeus, quando se referem diretamente, isso que é muito importante, queridos, diretamente a pessoa de Deus, como o divino criador, esse Elohim, o divino criador, ele usa a palavra tanto no sentido de poderoso, como também no sentido de Senhor, e usa a palavra que nós chamamos Yohavá, que uns falam Jeová, Javé, mas interessante que ele usa essa palavra para não só pronunciar, mas também escrever o nome de Deus. Então ele não usa mais apenas o Elohim de Israel, ele usa um tetragrama. O que é o tetragrama? São a formação de Y, H, W, H. 3 consoantes sem vogais.
A pronúncia dessa palavra, YH, WH, significa Y, Yod. E depois H, Re. E depois Vav. E depois Re. Então a pronúncia dessa palavra é como se você respirasse. Olha como é interessante. Enquanto ele estava falando, com poder, fazendo as coisas, preparando, quando ele faz o homem, agora ele não se refere apenas a Elohim. Ele fala, o Senhor, e aí aparece esse tetragrama, WH, YH, WH. E depois ele põe o Elohim na sequência. Então aparece a palavra Senhor Deus. Então a partir do capítulo 2 de Gênesis, não vai aparecer mais Elohim. Aparece essas três consoantes, YH, WH, que significa Senhor. Como pronuncia isso? É como você respirasse. Então vamos imaginar assim para você entender como pronuncia essas palavras. É o som de como você inspira o ar. Então quando você inspira, você faz assim. Awod, Yod, Yod. Inspirou o ar. E depois faz. Você expirou. Depois você faz de novo a mesma colocação. Vav. E depois você fala. É assim que pronuncia essa palavra. É como se você estivesse respirando. Você fala. Por que tem isso aqui? É porque quando Moisés estava lá, tirando o povo do Egito, ele virou para Deus e falou o seguinte: eu vou falar para o povo que o Senhor pediu para sair, falar para o faraó. O que eu vou falar para eles? Qual o nome que eu vou dizer para eles lá? Aí Deus vira para Moisés e fala, eu sou o que sou. O que significa esse eu sou o que sou? Essas 4 letras. YH, WH. Fala para eles que é o Yohvá, que é esse. Fala para eles que é ele. Eu sou esse daí. Esse que soprou no homem. Esse que deu fôlego no homem. Esse que deu vida para o homem. Esse que construiu o homem. Esse que plasmou o homem. Esse que formou o homem. Soprou no homem. Fala para eles. E que ele quer que esse homem esteja interdependente com ele para expressar o amor dele onde ele estiver. Fala para ele que é esse. Que é o soberano, que é o criador, que é aquele eterno, de eternidade a eternidade. Fala para ele que o Elohim de Israel, esses deuses de Israel, se referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo, que também a igreja assim o conhece como uma trindade hoje, ele falou, é o Senhor. Fala para eles. Então, esse som que a gente fala, razão dessa palavra, Jeová, aparecer no capítulo 2 do livro de Gênesis, associado com Elohim, o Deus de Israel, que está relacionado com a formação do homem. Gênesis 2:7. Então, como o homem não pode viver sem respirar, o homem também não pode viver sem estar em comunhão com os Espíritos de Deus. Se ele ficar sem o Espírito de Deus, está morto. Pode estar vivo no sentido de como uma criatura, mas não é vida eterna. Não tem vida. Está morto. Morto espiritualmente, portanto morto. Por isso que ele fez do pó da terra, ele plasma. Lembra que eu falei do oleiro, que faz o barro? E ele continua moldando esse barro, porque ele sempre está presente. Ele não quer que o homem perca o modelo que ele fez. Está fazendo. E sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E faz com que o homem se torne alma vivente. Por isso que vai aparecer esse nome quando ele criou o homem. Essa é a razão do salmista expressar o Deus de Israel, Elohim, o Deus de Israel, Elohim, esses deuses, como Senhor, Jeová, de eternidade a eternidade. Salmo 41:13. Salmo 106:48. Davi em 1 Crônicas 16:36, 1 Crônicas 16:36 disse: Bendito seja o Senhor,
E aí ele usa o tetragrama, Yohá, o Deus Elohim de Israel, desde a eternidade para a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou o Senhor. Davi, em 1 Crônicas 29:10, louvou ao Senhor Yahvé, que é chamado aqui Jeová, é o tal do... Louvou ele. E diante de toda a congregação dos filhos de Israel, e disse, bendito és tu, Senhor. Aí no sentido, essa palavra, tetragrama. Qual é o tetragrama? Como se pronuncia? É como você inspira e expira, como você respira. Então ele falou, como que é? Ele disse, é assim, pronuncia para mim. Ele falou assim, é isso. Esse é o tetragrama. Essa é a pronúncia de Deus. Eles nem escreviam isso de tão sagrado e quase nem pronunciavam isso, os judeus. Então eles procuravam por outra maneira para expressar. E ele se refere aqui, Davi, ao Elohim de Israel, isto é, ao Deus de Israel. Essa unidade multiformal de deuses que construíram todo esse universo, que agora ele é conhecido como Senhor e revelado como Senhor. Assim, é como você vai vendo o nome de Elohim para Deus no capítulo 1, no contexto do Gênesis, que revela o princípio que Deus pensou em fazer e planejou criar, Bará. Mas só depois é que você vai ver na transcrição da descrição aqui, em que ele vai fazendo. E o interessante é que os 2 primeiros dias não tem uma afirmação que começa a aparecer apenas no 4º dia. Porque nos 2 primeiros dias, Deus separou, tornou santo a luz e tornou santo o lugar correspondente aonde ele estava colocando todas as coisas. Inclusive, a gente percebe que depois que ele formou a terra, ele diz que a porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E aí ele fala, e viu Deus que isso era bom. Só depois que ele fez a terra, ele começou a falar, é bom. E tudo que ele começou a fazer daí para frente, ele falava que viu que tudo que ele fez era bom e muito bom. Nunca usou a palavra perfeito. Era bom e muito bom. Isso é muito importante nós entendermos para compreender o nome de Deus e como ele vai se revelando dentro do contexto, não só da criação, mas no contexto da própria história. Então aqui nós vamos entendendo por que Deus então formou todo o contexto do céu e da terra. No começo a gente não sabia. Hoje, conhecendo todas as revelações, inclusive Cristo vindo, revelando para nós coisas além da nossa compreensão, nós podemos compreender que como uma pessoa que pensa em construir uma casa para morar, ela faz um contexto de um pensar. Como que eu quero fazer? Eu quero uma casa, vou fazer uma casa. Mas ele não fez ainda, vou fazer. Está pensando. Aí depois ela imagina, faz uma maquete, ela começa a imaginar, escrever, desenhar, calcular. Como é que ela quer essa casa? É com 1 andar, 2 andares, 3 andares? Como ela quer essa casa? Como que ela quer fazer essa casa? Qual é a dimensão dessa casa? Quantos quartos? Quantas salas? Quantos banheiros? Cozinhas? Alpendre? Área? Lugar de lazer? Como que eu quero essa casa? Como que eu termino essa casa? Está tudo no pensamento. Isso é o contexto do criar. Ainda não é fazer, é criar. Aí o homem precisa do quê para formar? Matéria-prima. E é por isso que eu vou voltar aqui no Gênesis primeiro, para a gente entender uma coisa que é muito importante. No princípio diz, Deus criou. Dentro dele já estava formado que iria fazer os céus e a terra. Mas olha como é interessante. A terra, essas partículas de matérias,
atômicas, de átomos invisíveis, não tinha uma forma. Havia trevas, tá vendo? Trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus, então, para dar forma, ele precisa do que em todas as coisas? De terra, matéria, que aparece no contexto da escuridão, do contexto desse universo, matérias, átomos. E que já tinha água. Então, a mistura desses átomos com a água, nós vamos começar a formar, dar a forma naquilo que é a essência do visível, trazendo o invisível para o visível, construindo coisas pequenas. É que nem a casa. A pessoa começa a construir pondo pequenos elementos, tijolos, argamassa, quando de repente você vê uma construção, mas foi construída a partir de partículas, que foram construídas de pedras para formar aquilo que se torna visível. Então, uma vez formada a partir de coisas que a gente não vê, ele acaba formando algo que a gente vê. Então, Gênesis 1:1, no princípio, Deus eterno Elohim criou os céus e a terra, isto é, ele não formou, volto a repetir, ele apenas criou no seu íntimo como assim o seria. E antes de tudo, antes de formar o universo, ele já havia visto muitas coisas que seriam necessárias. E ele já havia predestinados, como nós já falamos. Bará é um ato criativo, queridos. Bará é um ato criativo, sobrenatural, segundo a vontade de Deus, do Elohim, sem necessidade de matéria-prima para dar modelagem. Mas para formar, como você vê, os céus e a terra, foi necessário, no princípio, ter a matéria-prima. Qual era a matéria-prima? Os átomos. Qual é a matéria-prima? Ali o contexto daquele torru-borru, desses átomos terra que estavam o quê? Esparramados, sem definição, vazios. E que agora, junto com as águas, ele junta essas partículas atômicas para dar a condição do invisível, que entendemos que ele vai formar agora o visível. Assim, no primeiro dia da criação, Deus separou a luz das trevas, porque a luz é melhor, e passou a chamar luz dia e as trevas noite, e assim foi o primeiro dia. O segundo dia eu já disse que ele separou as águas, formou o firmamento no meio, e no firmamento ele pôs o sol, a lua e as estrelas. Então ele formou o contexto da família celeste, o contexto da família terrestre, uma para viver no céu e outra para viver na terra, e o firmamento onde está o sol, a lua e as estrelas, que é o contexto que nós vemos acima da nossa cabeça. Separando assim algo que está além e algo que está aquém desse firmamento, onde ele colocou as suas famílias. E o Cristo é o Senhor nesse contexto de toda essa criação, porque ele falou, fez com o objetivo para o seu louvor e a sua glória. E tudo que ele separou nos 2 primeiros dias, ele fez com que ficasse o que nós chamamos separado, significa santo. Então ele santificou. E tanto é que depois que ele criou o homem, diz que Deus descansou no 7º dia. E diz que ele descansou e santificou o 7º dia. E ao santificar o 7º dia, ele descansou. E aí vem o contexto da criação, da formação agora do homem. Essa é a razão do Senhor se revelar e ungir Ciro. Veja como é interessante. Quando o povo estava cativo na Babilônia, no período da Babilônia e dos Medo-Persas, nesse período, Ciro, o rei da Pérsia, recebeu uma bênção de Deus sobre a vida dele, descrita em Isaías muitos anos antes de acontecer o fato. Ele disse assim: o Senhor chama Ciro pelo nome, e o que é interessante, porque ele conhece o Ciro, põe nele um sobrenome. Olha que coisa incrível. Ele tem um nome, Ciro, e ele põe nele um sobrenome. Ainda que não ele conhece o Senhor. Então ele não precisou nada, ele simplesmente catou um homem e viu que, como governante, ele ia usar esse homem para libertar o povo de Israel. E colocou nele a bênção para que assim o fizesse. Isaías 45, os versículos de 3 a 7, fala que ele explica para Ciro algo que é interessante. Ele diz assim: eu sou o Senhor. Esse Senhor é o tetagrama. Yohavá.
e não há outro além de mim. Não há Deus, Elohim. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que eu saiba, da nascente do sol até o poente do sol, quero que você saiba, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, tetragrama, e não há outro. Eu formo Yatzar, a luz, e crio, Bará, as trevas. Depois ele fala, faço, Asa, a paz, e crio, Bará, o mal. Eu, o Senhor, aí no sentido tetragrama, Jeová, faço todas as coisas. Aí muitos pensam, ele fez o mal. Não, ele não fez o mal. Ele não fez, ele criou, ele dá forma, né? Ele faz, ele asa a paz e aí cria. Não, ele forma a luz e depois então ele cria. Não, ele não está falando isso, não, querido. Ele não está formando, ele está falando que uma vez formada a matéria é líquida, estrutura líquida, gasosa ou sólida. Na líquida, se a luz passa, ela faz uma refração. Ela apresenta o contexto da multiforme cores da luz, que não é apenas branca. E Newton depois colocou essas cores, girou rapidamente e elas se tornaram brancas. Por isso que a luz é branca, mas ela tem um espectro de cores. Segunda coisa é que quando ele passa num lugar que tem gás, ele mostra partículas. A luz mostra as partículas. E quando bate numa matéria, ela produz sombra. É isso que ele falou de trevas. Não é que ele cria as trevas. Por isso que ele fala que Deus é a nossa sombra, a nossa direita. E quando Deus é a nossa sombra, significa que Deus não está em nós. Ele está ao nosso lado. Mas quando Deus está em nós, não há mais sombra. Não há mais trevas. Porque há luz. Porque se você está ao meio-dia e o sol está em cima, a pino de você, não tem sombra. Você está sobre a sombra. Mas se Deus está ao lado, ele é luz. Por isso que ele fala que a sombra que está à tua direita é Deus. Porque ainda você não tem ele em você. Se você tiver ele em você, então não há mais sombra. Não há mais pecado. Por isso que ele nos fez para interdependente com ele e em comunhão com ele, expressarmos ele sendo essa expressão do Cristo. É o que Paulo fala em Colossenses 2. Cristo, que é a nossa vida, quando se manifestar, seremos manifestados com ele em glória. Por isso que em Cristo todas as coisas foram formadas, feitas, criadas, produzidas, para que o homem possa entender que sem Deus é impossível de viver. Assim, no princípio, depois do Elohim, Deus, fazer com a sua palavra, o verbo, e sentido, o Cristo, todas as coisas no céu e na terra, ele formando o homem, e aí ele fala, façamos o homem, ele começa a expressar agora não o seu poder, mas a sua vontade, e façamos o homem, ele faz exatamente se revelando como o Senhor Deus, o Elohim Jeová, ou Jeová Elohim. Depois de expressar a sua vontade no conselho eterno e fazer o homem, no capítulo 2:7, o Senhor Deus, Yatzar, dá forma, modela o homem da terra, do barro. Por isso que ele, domingo passado eu falei que ele é o nosso oleiro, e aquele que cuida para que esse vaso de barro seja sempre puro, limpo, maleável e poder ser trabalhado por Deus e fazer o propósito com que Deus havia nos formado lá no princípio. Assim Deus, como Criador, como o Pai Celeste, prepara tudo para receber seus filhos e filhas. E no sexto dia o Senhor Deus, o Jeová, Elohim, formando o homem, completa a criação. E aí ele faz a seguinte afirmação. Deus viu tudo o que havia feito nos céus e na terra. E falou que tudo era bom e muito bom. E ele faz uma afirmação. E ele fez esse exército nos céus e na terra. Gênesis capítulo 2, de 1 a 4.
e concluiu e descansou. Mas voltou a trabalhar, porque no céu houve uma rebelião com Lúcifer, que depois interferiu aqui na terra, fazendo com que o homem se afastasse. E, consequentemente, Deus trabalha até agora. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E eu quero que vocês, como filhos de Deus, sejam trabalhadores e não prestadores de serviço. Trabalhador é aquele que cresce aprendendo. Prestador de serviço é aquele que faz pensando em recompensa. Que a gente possa ter esse amor ágape de Deus em nós, para sermos filhos e filhas obedientes, que fazemos por obediência em amor, praticando a justiça e praticando sempre o bem, sem olhar e sem se importar com as coisas que acontecem conosco. É isso que eu queria falar sobre o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Como Deus gosta de ser chamado? Ele gosta de ser chamado com esse tetragrama, para lembrar ao homem que ele representa o contexto maior da criação, a coroa da criação, para junto com ele governar a terra. E ele viu isso antes da eternidade, antes dele construir. Ele não está fazendo um remendo no contexto, não. Antes dele formar o homem, antes de criar o homem, de pensar em... ele já tinha produzido como assim ou seria, não só o universo, mas também o homem, para junto com ele governar aqui na terra. E é isso que ele, em Cristo, se revela para fazer com que a gente volte a ser embaixadores de Cristo, para sermos a expressão e o louvor dele aonde nós estivermos. É sobre isso que eu queria falar, conhecendo Deus, como que ele age, e fazendo assim um entendimento, um esclarecimento, numa transformação na nossa maneira de pensar. Porque a nossa maneira de pensar, o mal veio e, usando as mesmas condições, tal do comer, invertendo. Não mudou Deus e nem tirou Deus, mas pôs o Deus no final. E ele disse: no dia que você fizer, você será. E Deus disse: eu te formei para você ser exatamente a expressão da minha imagem e semelhança. Mas em Cristo Jesus isso está restabelecido, porque ele já sabia que isso aconteceria e que teria que, em Cristo Jesus, reintegrar o ser humano e que alguma pessoa teria que morrer em nosso lugar. Porque nós não buscamos mais Deus, mas Deus está sempre buscando a cada um de nós e nos amando. Que a gente possa entender como Deus se revela e como esse nome é maravilhoso quando nós entendemos ele no sentido de Senhor, naquele que é o eterno, que é onisciente, onipresente e onipotente, que a gente possa compreender ele como o nosso Criador e falar para ele: obrigado, Senhor, porque tu és aquele que nos deu a respiração, a vida, e nós queremos agora expressar com a nossa vida o Senhor. E aí a gente fala o nome dele. Qual é o nome de Deus? Você fala para a pessoa assim, é assim, ó. Essa é a palavra que Deus falou que quer ser conhecido. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se falar inglês já é difícil pronunciar, imagina pronunciar isso. Então vamos. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi ele quem criou os luminares, fez a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas,
pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos estar orando e agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele para esta semana. Obrigada, Senhor, por esses momentos, por esse domingo que o Senhor iniciou conosco, nós na tua presença, o Senhor conosco, o Senhor habitando em nós, para termos vida plena e sermos luz neste mundo. Amém. Obrigada, Senhor. Dá-nos essa condição de recebermos o Senhor como esse sol ao meio-dia, que nos ilumina e as trevas não prevalecem contra Amém. nós, porque a tua luz é que nos ilumina e assim não temeremos as trevas, não temeremos o mal. Amém. Quer durmamos, quer estejamos acordados, o Senhor está sempre conosco. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor criou, por tudo que o Senhor formou. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, Amém, Pai. o teu Filho amado, que o Senhor enviou ao mundo para nos revelar o Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa os que participaram, que a tua bênção, a tua paz, a tua comunhão, a tua alegria, o teu Santo Espírito permaneça com cada um e também sobre os que participarão mais tarde. Amém. Fica conosco, Amém. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana e tomamos posse posse para nossas para as vidas, nossas vidas, para nossas para famílias, as nossas famílias, para nossos para os trabalhos, nossos trabalhos, de uma semana de de uma bênçãos, semana de bênção, uma semana de uma vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra E nós. rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo E mal. que não sejamos usados pelo mal. Em nome do nome Pai, do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.